Olá, meu amado amigo e irmão, a paz de Cristo Jesus. Nós estamos aqui e queremos orar, rogar a Deus para que a sua vida vá sempre bem. Esse é o desejo do nosso coração, que a boa mão do Senhor esteja sempre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, abençoando, te proporcionando copiosas bênçãos para o enriquecimento da glória de Deus. Nós vamos estudar aqui sobre um tema muitíssimo importante. Vamos estudar sobre o profeta Elias e Eliseu, o seu sucessor. Hoje nós temos um assunto aqui importantíssimo, amado. Então nós vamos desmiuçar esse assunto aqui e queremos também contar com a sua participação. Que você contribua aí compartilhando esses vídeos, bem como também se inscrevendo em nosso canal, fazendo esta obra crescer, e seja um comparticipante desta glória, desta bênção, compartilhando esse trabalho. Eu sou o pastor Arlindo, congregamos aqui na Assembleia de Deus, na Rua São Geraldo, em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro, que é presidido pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, aquele que nós temos como um exemplo de liderança em nossa vida, bem como o assunto que nós vamos estudar hoje aqui. Vamos direto ao assunto porque é importantíssimo, amém? Elias e Eliseu, o seu sucessor. Esse é o assunto de hoje. Nós temos aqui uma referência bíblica e nós vamos estudar um texto como um versículo base que está aqui no segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 9 apenas, que diz: Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Uma verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Você tem uma referência bíblica a ser seguida? A sua liderança realmente é uma pessoa que te dá inspiração para você seguir e se espelhar nessa pessoa? Procure sempre uma liderança que realmente ela tenha base bíblica, que isso te traga uma firmeza, uma segurança por seguir, por observar. Paulo chamou uma grande atenção lá na carta aos Coríntios, quando ele diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. É interessante isso aí. Paulo tomou o conhecimento a respeito de toda a trajetória de Cristo Jesus e seguiu à risca e chama a responsabilidade para cima dele. Segui-me, sejais meus imitadores assim como eu fui de Cristo. Isso é muito importante, amado, essa decisão. Nós vamos falar aqui de um assunto de uma afinidade tão grande, amado, a respeito de Elias e Eliseu. Nós conhecemos a história de Elias e Eliseu, e isso nós vamos falar aqui. Nós temos como um texto base, nós temos aqui como um título, né, como o ponto de partida, o ponto central da nossa aula de hoje, fala descrever o fim da trajetória de Elias e o começo do ministério de Eliseu. Nós sabemos aqui em síntese que Eliseu, ele fez um pedido um tanto quanto pesado, foi muito forte o pedido que ele fez. Pediu a Elias que houvesse sobre Eliseu a porção dobrada do espírito de Eliseu, da virtude de Elias, sobre a vida de Eliseu. É um pedido bem audacioso, mas ele sabia o que estava pedindo e a quem ele estava pedindo. Você tem afinidade com a sua liderança? Isso aqui são perguntas que faz parte da aula. Eu aprendi que quando nós afirmamos alguma coisa numa escola bíblica, numa aula, nós deixamos aos nossos ouvintes, ou aqueles que estão nos assistindo, ou que estão acompanhando a aula, tendo aula com a gente, deixa eles sem resposta, porque colocamos como um ponto final na
pergunta, na palavra, é como se estivéssemos afirmando, nós estamos tolindo essas pessoas a colocarem as suas participações, a sua posição, o seu ponto de vista a respeito daquele assunto. Então nós colocamos aqui um ponto de interrogação. Você tem afinidade com a sua liderança? Aquele que você olha e que você acha justo, que você sente firmeza em seguir, em aprender com ele, você realmente tem afinidade com essa pessoa? Então, Elias e Eliseu haviam uma afinidade muito grande, eles eram muito próximos. Eliseu fez questão de acompanhar a liderança, acompanhar o ministério de Elias à risca. Ele observava Elias nas suas ações, observava ele em tudo. E isso é para você, ô liderança. Liderança tem pessoas observando você. Aqueles que querem seguir, aqueles que têm um compromisso, aquele que tem uma definição, tem convicção do que quer na vida, ele está observando você. É por isso que nós carregamos nas nossas costas uma responsabilidade muito grande, porque tem pessoas olhando para nós e não basta as nossas palavras, e sim as nossas ações, as nossas atitudes, por onde nós andamos, quais os nossos feitos, quais os nossos frutos que temos produzido, porque tem pessoas olhando para nós. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro aqui nós vamos falar sobre a despedida de Elias. Nós sabemos que na história, aí mais ou menos uma faixa etária de 8 a 13 anos, não se tem uma data definida, mas entre 8 a 13 anos foi o espaço entre Elias pedir a morte e até o dia da sua partida, Deus tomar Elias para si. Então, aproximadamente 8 a 13 anos de tempo aí, de duração durante esse tempo, onde Deus falou, não acabou ainda para você, você ainda vai ter ainda que ungir Azael rei, né, rei de Israel, vai ungir Jeú, né, rei de Israel, e também Azael rei da Síria, bem como Eliseu também ungirás como um profeta em seu lugar. Então isso teve um período de tempo, e teve tantas coisas que aconteceram na vida de Elias, mas teve esse tempo. Então nós sabemos a despedida de Elias. É bem interessante isso aqui, quando Elias, primeiro de tudo, ele vai a Gilgal. Elias está em Gilgal, o ponto de partida aqui é Gilgal. Gilgal é um lugar histórico. Nós sabemos que lá foi deixado um marco por Josué quando o povo atravessa o Jordão e entra na terra prometida. Lá em Gilgal foi também aonde foi confirmado, né, a consagração de Saul como um rei de Israel. Lá também foi aonde foi circuncidado os israelitas quando atravessaram o Jordão. Lá em Gilgal também foi aonde Samuel passou. Lá em Gilgal também foi celebrada a primeira Páscoa depois que o povo entraram na terra prometida. Então Gilgal tem um marco histórico naquele lugar. Então Elias estava em Gilgal quando Deus fala com ele e ele sai dali com Eliseu. Ele fala que vai para Betel. E é interessante uma coisa, essa afinidade desses dois, Elias e Eliseu. Nós sabemos que após o confronto de Elias com os profetas de Baal, nós vamos ver que Elias ele tem ali um ponto, um momento de tristeza, ele tem um momento de esgotamento, um momento de humanidade. Aquilo que eu e você passamos, que todos nós estamos sujeitos a passar, tribulações, depressões, frustrações e coisas dessa natureza. Nós somos seres humanos, por mais espirituais que somos, nós temos esse momento e é preciso termos a companhia de Deus, a afinidade de Deus. É preciso nos aproximarmos de Deus para termos dele respostas e ajuda
para nós sairmos desta situação. E é importante a gente lembrar, nós não somos super-heróis, passamos por essas situações. Pois foi num momento como esse, a partir desse momento, ele tem uma experiência com Deus, alimentado milagrosamente por Deus de diversas maneiras, por corvos, por anjos, por uma viúva, exatamente na terra, né, de Sarepta, que era de Sidom, era uma terra de onde veio a Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Então foi daquela terra, né, foi naquela terra que a mulher sustentou. Agora eu não vou definir se foi a mulher que sustentou Elias ou foi Elias que sustentou a viúva. É interessante isso aí, bem interessante. Nós sabemos de uma coisa, Deus sustentou ou sustentara os dois, ou seja, os três ou aquela família. Muito bem, foi a partir de ali que Eliseu se apegou a Elias e não o largou, porque viu em Elias alguém que deveria ser seguido. Oh, aleluia! Ele viu em Elias uma figura que deveria ser seguido. Elias não era uma figura muito agradável para ser seguido, mas Eliseu viu algo muito importante em Elias. Ele viu Elias, uma integridade em Elias. Ele viu Elias obedecendo a Deus à risca. Ele viu algo muito diferenciado em Elias. Por quê? Porque o cenário em Israel naquele tempo não era muito agradável. As lideranças estavam fragmentadas e fragilizadas porque perderam o contato com Deus. Então ele viu em Elias uma esperança, viu em Elias Deus operando, falando, aconselhando, e o poder de Deus operando na vida de Elias, pois dele emanava, né, poderes, porque Deus conferira a Elias poderes para matar, destruir e aconselhar toda essa natureza de poder. Deus conferira a Elias. Eliseu se apegou a Elias, porque Elias estava com a palavra da esperança para a nação de Israel. Então ele se apegou a ele e não soltou. É interessante quando ele sai de Gilgal, que diz que vai para Betel, ele diz, fica aqui que eu vou a Betel. Deus me ordena que vá a Betel. E fica aqui, ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Ou seja, a afirmação de Eliseu é tão forte que deixa Elias sem argumento. Elias não retruca, Elias não para, Elias não barra Eliseu por causa da sua definição. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Oh, essa persistência vai marcar o teu ministério. Essa decisão, essa definição, essa persistência não vai deixar você para trás. É por causa dela que você será selado, que você será confirmado como autêntico servo de Deus. Aí ele chega num determinado lugar e diz assim, eu vou a Jericó. De Deus é dado a ordem, eu vá a Jericó. Fica aqui que eu vou em Jericó. Fica aqui, ele disse, viva Deus, viva o Senhor e viva a tua alma, como eu não te deixarei. Pela segunda vez. É interessante, quando chega em Jericó, ele disse, do Senhor é me dado a ordem que eu vá ao Jordão. Quando ele diz assim, que eu vá ao Rio Jordão, ele disse, fica aqui que eu irei lá. Ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Oh, aleluia, glória a Deus. Porque anteriormente Elias e Eliseu tinham batido um papo. Eles tinham conversado a respeito, porque Eliseu, olhando para Elias, ele viu virtude que queria ter em sua vida. Era como se ele estivesse dizendo, se serei profeta no lugar de Elias, eu preciso desta porção. Se eu tenho essa chama queimando dentro de mim para desenvolver esse ministério, eu preciso desta unção. E esse tanto de coisas que tenho que executar, eu preciso desta unção e eu preciso desta dobrada. É interessante uma coisa, é que Elias, ele não ficou preocupado em dar daquilo que ele tinha para Eliseu. Ele não ficou preocupado em perder a posição para Eliseu. Ele ficou alegre por ver
que alguém estava se interessando e que havia ali uma oportunidade dele deixar um legado em uma pessoa, em alguém sincero, em alguém que lhe acompanhava, que era fiel, que guardava fidelidade a Elias. Isso é muito interessante. E nós vamos ver lá na frente que os milagres executados por Eliseu é um milagre no caráter de Cristo, parecido com os milagres de Cristo Jesus, enquanto que de Elias é bem parecido com João Batista, né? Era aquele desbravador, e já Eliseu era de conselho, era de ressurreição, era de cura, era de milagres. Então nós vamos ver que em todo o Antigo Testamento ninguém operou tantos milagres da parte de Deus como instrumento no Antigo Testamento como Eliseu, senão Moisés. Apenas Moisés superou a Eliseu. Dá uma faixa com aquela ressurreição daquele homem que ressuscitou quando lançaram ele dentro da cova de Eliseu. Aquele completa 20 milagres feito por Eliseu. Então ele sabia da carga, do serviço, do ministério que tinha que exercer na terra. Então era preciso uma porção dobrada do tipo da porção que tinha em Elias. E ele profetizou, o ministério chegou a próximo de 50 anos de ministério. Eliseu exerceu uma função maravilhosa, linda, porque ele mirou na pessoa certa. Ele não abandonou a sua vitória. Ele não retrocedeu. Ele desejou e buscou e garantiu que a capa de Elias fosse a confirmação do seu ministério, porque ele pedira a porção dobrada do seu espírito. Então é necessário, se nós não aspiramos esse desejo, jamais chegaremos a lugar algum. É necessário nós aspirarmos, desejarmos e buscarmos, mas mirarmos na direção certa. Cuidado para não se empolgar com algumas fantasias. Não se empolgue com palavras, não se empolgue com informações, com conhecimentos, né, de sabedoria humana. Mas cuidado, olhe, veja se esta árvore tem fruto, veja se as ações daquele que você está mirando realmente tem coerência com o que ele fala. Isso é muito importante. Isso foi uma visão de Eliseu. Olhando para Elias, ele viu que batia certinho, por isso ele se apegou. Havia uma amizade, havia uma afinidade, por isso se cumpriu o que tinha que se cumprir. Eliseu toma a capa de Elias. É interessante quando eles passam o Rio Jordão. Quando é dado o conselho, a orientação de Elias, ele repreende alguns garotos que diz: hoje, sabes tu que hoje tomarás o teu Senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: calai-vos, eu bem sei disso, calai-vos. Quando chega na passagem do Jordão, quando vai passar de Jericó para passar para o Jordão, eles falaram da mesma forma. Vem os filhos dos profetas, ele repete as mesmas palavras. Passam o Jordão, abre o Jordão com o toque da capa, Elias passa, Eliseu passa do outro lado. Eles estavam andando e conversando. De repente, uma carruagem de fogo, um rendamoinho, separa Elias de Eliseu, e ele sobe, né, naquele rendamoinho, e Eliseu toma a capa de Elias que cai. Ele rasga as suas vestimentas e agora veste a capa de Elias. Ele chega à beira do Jordão, ele evoca o Deus de Elias. Onde estás, ó Deus de Elias? Toca com a capa novamente, o rio se abre em uma parte e ele passa a pés enxutos. E cumpre-se ali algo muito importante, que ele foi um testemunho. A capa de Elias na vida de Eliseu foi o testemunho público da aprovação de Deus de Eliseu como o novo profeta. O profeta era conhecido naquele tempo como um pai. Morrendo aquele profeta, passava esse legado para um que realmente tinha honra. Então a confirmação pública foi essa. E disseram, verbalizaram: a virtude de Elias acampa, está sobre os lombos de Eliseu. Uma confirmação pública. O seu ministério tem confirmação pública. Busque essa confirmação pública. Tem que ter autenticidade de Deus na nossa vida, no nosso ministério. Então nós temos aqui, amados, a conclusão
dessa nossa lição de hoje, desse vídeo aula de hoje, nós vamos estudar essa sexta aula importantíssima, falando aqui de Elias e Eliseu. Eliseu tomando essa porção dobrada do Espírito, porque conhecia o peso da responsabilidade que iria passar, ia exercer no seu ministério. Conheça o seu ministério, conheça o seu chamado, conheça em que fonte você vai buscar esse aprendizado, essa experiência através da observação. Tem pessoas boas para você observar. Sou grato a Deus por ter uma liderança que realmente me dá prazer e alegria de andar observando os seus atos, os seus feitos. Quantas vezes já presenciei-o entrar, ou seja, colocarem-o em situação difícil, tentar calar a boca, e de repente Deus dá a inspiração e as palavras saírem com sabedoria, aplacando toda aquela situação, e pessoas ficando caladas sem argumentos, porque Deus deu a sabedoria. Muito mais do que palavras são as ações, muito mais do que palavras são as ações. Agradeço a Deus, rogo a Deus as bênçãos sobre a vida de minha liderança, que também é um exemplo para nós a ser seguido. Que Deus abençoe e conserve-o desta forma. A conclusão é: o que identifica um profeta de Deus atualmente não é o uso de uma capa, mas o modo de viver, suas virtudes e comportamento. A exemplo de Eliseu, devemos nos espelhar em homens e mulheres de Deus que sejam genuínos imitadores de Cristo. E não apenas isso, precisamos também ser exemplo para os outros, refletindo a mensagem do Senhor, não somente nas palavras, mas principalmente nas ações. Então, nós tomamos exemplo de pessoas, bem como também devemos ser exemplo de pessoas. Tem pessoas olhando para você, veja como anda, veja como você conduz o seu ministério. Deus não te chamou para dar escândalo, Deus te chamou para ser prudente e dar exemplo para as pessoas. Não é uma chamada de atenção, mas é uma alerta, porque não estamos aqui brincando. Os que servem de engano não permanecerão firmes na congregação dos justos. Nós buscamos a Deus, não é uma aventura, nós temos um céu para chegar lá, e não se chega lá de qualquer maneira. Sabemos que o sangue de Cristo Jesus comprou o passaporte para nós, mas a nossa parte ainda precisamos fazer nesta terra. Cuidado com essas coisas para você não perder o caminho. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família. Até a próxima, assim querendo o nosso Deus.